Por mais de uma vez, os militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul montaram sobre o Rio Jacuí a ponte flutuante M4T6, com 283 metros de extensão. E o feito foi comemorado e ganhou destaque como a maior ponte flutuante da América Latina, com suporte para até 50 toneladas. Por vários anos, as pontes montadas como forma de instrução e simulação de combate para os militares sempre terminavam como ponto de visitação e curiosidade para a população. Em 2015, o então comandante do Comando Militar do Sul e hoje vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Cachoeira do Sul e prestigiou a ação. Tem que entender, né? Nenhum exército sai de um lado para o outro, né, nadando, né? Ele tem que ter uma ponte para passar. E a primeira coisa que o oponente faz é destruir as pontes fixas existentes. E aí o Exército tem que ter essa capacidade de construir pontes nessa extensão, e não é só na extensão, com a tonelagem capaz de passar um blindado. Mas afora situações de conflitos militares, treinamentos como este também possibilitam ao Exército colaborar na solução de problemas de infraestrutura civis em situações de emergência. O material empregado de engenharia, ele visa não só a parte militar, mas ele também tem um emprego para a Defesa Civil em caso de emergência. E essa possibilidade de poder contar com o amparo de uma ponte do Exército quando a travessia de acesso à cidade estiver interditada é memória presente para muitos cachoeirenses. Só que na prática, a situação mudou nos últimos anos. Desde 2017, o Exército não monta mais a ponte e nem realiza treinamento de transposição do Rio Jacuí. A instrução foi adaptada e tem sido realizada no lago da unidade militar. 100 metros de ponte, com o uso de 44 flutuadores de borracha, é o limite possível da estrutura hoje em dia. Nós estamos em um dos depósitos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, onde é guardado parte da estrutura da ponte M4T6. A ponte que foi montada pela última vez em 2016, fazendo a transposição do Rio Jacuí. E aqui neste depósito são guardados os flutuadores, que tem sido o grande empecilho pelo qual esta ponte não pode ser mais montada. Esses flutuadores e a ponte são datados da década de 1970. Não são mais produzidos esses flutuadores, então não existe mais reposição. Com isso, a dificuldade em montar novamente a estrutura de mais de 200 metros de extensão. Os flutuadores estão separados conforme condições de uso. A cada nova instrução, a pilha da manutenção aumenta, baixas ocorrem e a extensão da ponte M436 vai se tornando menor. Hoje, o principal empecilho é a falta de material suficiente para vencer o vão do Rio Jacuí, que está a cerca de 200 metros. O batalhão hoje tem o material M4T6, que é o nome do material. Esse material é um material flutuante com meios de pneumáticos de borracha, e esse material tem cerca de 50 anos de uso já, e esse material foi se deteriorando, nós fizemos manutenções, mas atualmente nós temos cerca de 100 metros de ponte desse material, o que não é suficiente para vencer o Rio Jacuí aqui na região de Cachoeira do Sul. E se o batalhão tivesse uma ponte com extensão para a transposição do Rio Jacuí, outro aspecto considerado pelo comandante é o fator tempo, já que a previsão do DENIT para liberar a ponte do Fandango poderá ser de até 1 ano e meio. Porque temos que ter em mente que o material militar, prioritariamente, ele deve ser destinado a emprego em operações militares. Então, se eu vou ficar com esse material empenhado cerca de 1 ano e meio, dificilmente o Exército vai autorizar o emprego desse meio, porque pode ser que, nesse tempo, tenha-se a necessidade de empregar no contexto de uma operação militar. Então, quanto maior o tempo, mais difícil é o emprego. Então, mesmo que nós tivéssemos a capacidade de vencer o Rio Jacuí, pelo tempo que tem a previsão do DENIT de liberar, né, a ponte do Fandango, eu vejo como que seria muito difícil realmente empregar uma ponte por cerca de 1 ano e meio, uma ponte militar no Rio Jacuí. O auxílio do Exército vai depender muito da situação. Se for uma situação de extrema calamidade, que não se tem alternativas, por exemplo, pode ser que o Exército venha apoiar, mas pode ser que o Exército não tenha uma ponte, devido ao vão do rio. Então vai depender muito da situação. No caso de Jacuí, aqui na região de Cachoeira, realmente nós não temos como vencer o vão de cerca de 200 metros que o Rio Jacuí nos apresenta atualmente.
No início de novembro, o Exército lançou pela primeira vez no Rio Grande do Sul cerca de 85 metros da ponte flutuante Ribon, com estrutura base em duro alumínio. Este modelo é a nova aposta do Exército Brasileiro para substituir gradualmente o modelo M436 com flutuadores de borracha. A Diretoria de Material de Engenharia em Brasília, ela tem um programa de material de engenharia e prevê que a ponte M436 vá sendo substituída pouco a pouco pela ponte Ribon. Então o Exército deve, ao longo dos próximos anos, começar a adquirir mais módulos para a ponte Ribon, de modo que novamente tenhamos essa capacidade de vencer vãos de rios de cerca de 300 metros. Na Operação Meridiano, na região de Cacequi, agora no início do mês de novembro, nós montamos essa ponte com cerca de 85 metros e naquela ocasião nós tivemos que reunir material de Alegrete, São Gabriel e também de Porto União, Santa Catarina, para chegar nessa distância. Então são módulos que vão sendo acrescentados e cada módulo que é acrescentado a ponte aumenta cerca de 7 metros de extensão.